Bom, então para finalizar, a parte de eritropoese, a gente vai falar da destruição das células vermelhas. Aí vem a pergunta: mas a eritropoese não significa formação? Geralmente a gente usa o termo para formação, mas lembra que quando nós falamos lá na primeira aula sobre hematopoese, a hematopoese ela seria a formação, a diferenciação, a maturação e a destruição de células. Então agora a gente vai estar conversando sobre a destruição de células vermelhas que a gente estuda dentro da hematopoese. Bom, primeiramente, eh, as hemácias elas duram em torno de 120 dias, então dentro desses 120 dias as células vermelhas, elas transportam oxigênio para os tecidos, desenvolvem, né, as suas funções, só que assim, conforme o tempo vai passando, a quantidade de enzimas que essa célula possui também vai diminuindo. Essas enzimas são enzimas que garantem, a geração de ATP, elas metabolizam glicose em ATP, por exemplo, fornecem energia. São enzimas que auxiliam na remoção de radicais livres, que a gente sabe que radical livre ataca proteínas, e na hemoglobina e na membrana da hemácia tem muitas proteínas. E essas enzimas, elas não são produzidas constantemente na hemácia, porque a hemácia não tem mais núcleo. São enzimas que foram produzidas, que estão dentro da célula, auxiliando em todo esse processo. Mas conforme o tempo passa, essas enzimas também elas acabam diminuindo a sua atividade. E aí a hemácia, ela começa a perder ácido ciálico. O que que é ácido ciálico? Algumas glicoproteínas de membrana da hemácia, elas contêm ácido ciálico. Esse ácido ciálico, ele garante aquela membrana negativa, ele garante aquela negatividade à célula, que seria aquele potencial zeta. E conforme os dias vão passando, a gente tem uma diminuição, uma perda de ácido ciálico da membrana. Então, a membrana deixa de ser tão negativa igual ela era. A hemácia, ela começa a desidratar, começa a aumentar a quantidade de cálcio no seu interior, aumenta a quantidade de potássio, diminui a quantidade de potássio no seu interior. Eu aumento, né, a quantidade de radicais livres que começam a atacar as proteínas dessa célula, podem atacar o ferro. E aí essa hemácia, ela é destruída pelo sistema retículo endotelial. O que é o sistema retículo endotelial? O sistema retículo endotelial são macrófagos especializados na remoção de células da corrente sanguínea. E esses macrófagos, eles se concentram principalmente a nível de baço, fígado e medula óssea. Alguns linfonodos a gente também pode ter esses macrófagos, só que nos linfonodos a gente não tem necessariamente a destruição de células vermelhas, e sim a destruição de outras células do sangue, como linfócitos. Então, para a destruição de hemácia, a destruição ocorre a nível de baço, fígado e medula óssea, geralmente, através do sistema retículo endotelial. São macrófagos especializados na remoção de células vermelhas. Quando a gente fala em destruição de hemácia, e eu falo do sistema retículo endotelial atuando, ele é a principal forma de eliminação dessas células. O sistema retículo endotelial desses órgãos, ele é responsável por 90% da destruição das células vermelhas, que nós chamamos de hemólise extravascular, porque está fora dos vasos. 10% das nossas células vermelhas são destruídas dentro do vaso, que nós chamamos de hemólise intracelular. Bom, a foto eu já mostrei, acredito, para vocês algumas vezes. É um macrófago do sistema retículo endotelial que está destruindo uma hemácia velha, que está destruindo um esferócito. Quando as nossas hemácias elas ficam velhas, elas também ficam na forma esférica. Então, a gente tem toda uma alteração de morfologia e de função. O que que acontece quando a hemácia fica velha? A gente falou que ela começa a diminuir, ela começa a perder o ácido ciálico. Então, ela era completamente negativa. Quando ela perde o ácido ciálico, o potencial zeta dela diminui. E aí, isso facilita a interação com os macrófagos. Essa diminuição de ácido ciálico, ela facilita a fagocitose. O macrófago, ele chega perto da hemácia, por exemplo, quando ela tem pouco ácido ciálico, e ele fala, não, essa tem pouco. A membrana dela está pouco negativa. Então, já significa que é uma hemácia velha, eu vou remover da circulação. Diferente de uma hemácia jovem, em que tem bastante ácido ciálico, e o macrófago não remove essa célula da circulação. Outra coisa também que acontece, que acaba facilitando bastante, é a exposição de acialoglicoforina. O que que é isso? A acialoglicoforina é uma estrutura que está na parte interna da hemácia.
Só que conforme a hemácia vai ficando velha, essa cianoglicoporina ela vai expondo, ela passa da parte de dentro para a parte externa da célula. Isso também facilita a sinalização para o macrófago que essa célula deve ser removida da circulação. E aí, quando a gente começa a destruir a hemácia, algumas partes a gente consegue reaproveitar, eu consigo reciclar, e algumas partes eu vou metabolizar. E isso é muito importante, entender todos os processos que a gente vai falar agora, porque em algumas doenças essa destruição começa a ser completamente exacerbada. E aí eu começo a aumentar alguns metabólitos e isso a gente dosa em laboratório. Então, por exemplo, o ferro da hemácia, a gente vai reciclar ele. O ferro da hemácia, ele vai voltar para a medula óssea e vai participar da formação de novas moléculas de hemoglobina. Então, eu não vou destruir ou eliminar o ferro, a gente vai reaproveitar. A globina, as proteínas de membrana da hemácia, por exemplo, a gente vai destruir, vai degradar em aminoácidos, destruir a proteína inteira que eu digo, tá? Mas essa proteína ela vai ser quebrada em pequenos fragmentos, que são os aminoácidos. Esses aminoácidos a gente vai utilizar também para compor novas proteínas futuramente. Então, também toda a parte proteica dessa célula eu consigo reciclar. E aí, dentro da hemácia, lá na hemoglobina, eu tinha o grupamento M, que era composto pelo ferro, que nós já falamos aqui, e pelo anel pirrólico. Esse anel, gente, ele vai ser convertido em bilirrubina. E essa bilirrubina, ela acaba sendo eliminada. E por que tudo isso é muito importante? Porque a gente dosa a bilirrubina. A bilirrubina, entre outros fatores, ela pode estar aumentada em casos de hemólise, por exemplo. Uma hemólise, uma destruição muito exacerbada, eu aumento os níveis de hemoglobina. Então, por isso que é muito importante a gente entender tudo isso. Então, aqui eu trouxe um esquema para vocês, é um esquema bem completo. Ele vai mostrar a destruição de células vermelhas. E essa destruição ela é feita de forma extravascular. Ela é feita a partir do sistema retículo endotelial, ou seja, o principal mecanismo que a gente tem para a eliminação de células velhas. Então, aqui vai ser um mecanismo fisiológico, como tudo deveria acontecer. A gente não vai entrar nada em patológico ainda. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a medula óssea, né? Medula óssea ali de 7 a 10 dias para formar uma célula vermelha. Então, tá mostrando a formação desde um proeritroblasto, por exemplo. E, posteriormente, que a célula vermelha ela é formada, ela perde o núcleo, já é adulta, já é bicôncava, a gente tem a hemáciazinha ali, ela vai para o sangue. E no sangue, ela vai permanecer por aproximadamente 120 dias. Depois de 120 dias entregando oxigênio, por exemplo, ela fica uma hemácia velha, diminui ácido ciálico, ela vai desidratar, vai ter mais exposição a radicais livres, e o macrófago reconhece todas essas alterações e fagocita essa hemácia. Essa hemácia, quando passar pelo sistema retículo endotelial, ela é fagocitada. A membrana dessa hemácia, ela é destruída em aminoácidos, e esses aminoácidos nós vamos reaproveitar, assim como a parte proteica da hemoglobina, que é a globina, a gente também vai destruir em aminoácidos. É como se eu pegasse uma proteína, a globina, né, ou proteínas de membrana, eu vou picotar, eu vou cortar em pequenos pedacinhos, que são os aminoácidos, e esses aminoácidos eu vou utilizar para formar várias outras proteínas do nosso corpo. A gente não perde isso. No grupamento M da hemoglobina, eu tenho o átomo de ferro. O ferro, gente, como eu disse para vocês, ele também não é excretado, ele também não é eliminado, ele é destruído. Como nós não sintetizamos ferro, a única fonte de ferro é da alimentação, é muito importante guardar esse ferro, reutilizar esse ferro e não ficar eliminando toda vez que eu tenho uma destruição de células vermelhas. Até porque dentro de uma massa eu tenho muitos átomos de ferro. Então, o que acontece com esse ferro de uma molécula de hemoglobina que está sendo destruída? A gente vai reutilizar. Lembra da transferrina? A transferrina é uma proteína plasmática que transfere o ferro. Então, transporta, desculpa. A transferrina, ela transporta o ferro. A transferrina, ela vai pegar o átomo de ferro e vai levar até a medula óssea para fazer novas hemoglobinas. Então, esse ferro ele vai ser utilizado novamente na síntese de outras moléculas de hemoglobina. Bom, só que do grupamento M
sobrou ali o nosso número 11, né, que é representado pelo número 11, que é o anel pirrólico, o anel de protoporfirina. O que acontece com esse anel de protoporfirina? Ele sofre modificações e ele é transformado em biliverdina. Essa biliverdina, posteriormente, ela é convertida em bilirrubina. A biliverdina é um pigmento realmente verde e a bilirrubina é um pigmento amarelo. Então, vamos pensar até aqui, por exemplo, você bateu o joelho no canto do móvel, por exemplo, né? Tem um hematoma ali, coisa que não é muito difícil a gente fazer em casa, né? Bater nos cantos das coisas e surgir esses roxos. E aí, de início, fica roxo. Por que fica roxo? Porque o sangue ele tá embaixo da pele. O sangue ele é vermelho, mas como a gente tem ali camada de gordura, a gente tem a pele, dá essa impressão que ele é roxo, tá? E esse machucado, posteriormente, daqui a alguns dias, ele fica que cor? Ele fica verde. Por que ele fica verde? Já está acontecendo todo esse metabolismo nesse local. Os macrófagos estão destruindo. E essa cor verde é devido a esse pigmento que a gente chama de biliverdina. Passou, né, mais alguns dias, a gente tem um pigmento agora amarelo. Esse pigmento amarelo, nessa região do machucado, eu chamo de bilirrubina. Então, são fases que a gente geralmente vê, só que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas, enfim, prosseguindo aqui na nossa figura. A bilirrubina ela é um pigmento amarelo. A bilirrubina, de início, nós chamamos ela de bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta, ela é uma bilirrubina que está ligada a uma proteína que nós chamamos de albumina, e assim ela é transportada no sangue até chegar no fígado. A bilirrubina indireta, quando ela chega no fígado, ela solta da albumina e se liga ao ácido glicurônico. Ou seja, agora nós temos o que nós chamamos de bilirrubina conjugada. A bilirrubina conjugada, agora sim ela vai ser excretada, ela vai ser eliminada, porque quando ela está na forma de bilirrubina indireta, a gente não consegue eliminá-la do corpo. Então, quando eu tenho agora a bilirrubina conjugada, essa bilirrubina, ela é jogada na vesícula biliar, né? Ela faz parte ali da bile, e dali ela vai para o intestino. No intestino, ela é transformada em urobilinogênio. Esse urobilinogênio, ele acaba sendo oxidado em urobilina. E a urobilina, a gente tem duas, só passei aqui os números, né? A urobilina, ela vai ter dois caminhos ali. A urobilina, uma parte dela, ela é reabsorvida, e quando ela é reabsorvida, ela volta para o sangue. Quando ela volta para o sangue, ela é filtrada e ela sai na urina, na forma de urobilina urinária, que vai dar aquela cor amarelinha, geralmente para o xixi. E quando ela tá nas fezes, quando ela não é reabsorvida, ela vira estercobilina. Estercobilina vai ser um pigmento mais meio amarelinho, meio marronzinho, que vai dar também a cor para as fezes. Ou seja, uma destruição de células vermelhas, a degradação do anel de protoporfirina gera a formação de bilirrubina. Bilirrubina direta, bilirrubina indireta, nós dosamos em laboratório essas bilirrubinas no sangue. Nós dosamos em laboratório se tem bilirrubina na urina, se tem urobilinogênio na urina. A gente consegue dosar tudo isso no laboratório. Por isso é muito importante a gente entender esse ciclo. Dependendo do tipo de patologia que o paciente tem, que eu vou aumentar a destruição de células vermelhas, consequentemente eu posso aumentar esses fatores no paciente. Então aí a gente começa a trabalhar com todos os exames, né, com vários exames, a interpretação de vários resultados ao mesmo tempo. Por isso é muito importante a gente entender esse mecanismo de degradação de hemácias, de eliminação de células vermelhas. Vocês viram esse ciclo da bilirrubina aqui em hemato, falei até de uma forma um pouco mais simples, mas vocês também vão trabalhar isso daqui nas aulas de bioquímica clínica.